sua Bíblia, em Romanos 12. Eu não sei explicar, mas o som para mim é como se estivesse meio fanho. Também está para vocês também? Isso que eu pretendo pregar, o que está dentro de mim, eu não sei se eu vou acabar hoje. Se eu não acabar hoje, eu acabo terça. Se eu não acabar terça, eu acabo no domingo pela manhã na ceia. Porque meu desejo é pregar sobre Romanos 12 todo. Então eu não vou com pressa, eu vou bem devagarzinho, mas com o desejo que o Espírito Santo abra o nosso entendimento, que o Espírito Santo me use em favor de vocês. Então vamos orar. Senhor, a igreja é do Senhor. Cristo Jesus, quem morreu na cruz, Ele que nos resgatou, nos libertou e nos vivificou. Mas a Tua palavra nos ensina, como o próprio Romanos 12, que o Senhor levantou aqueles que pregariam a palavra, aqueles que iam instruir o Teu povo, exortando, consolidando a Tua palavra na fé deles, instruindo, consolando. Esse é o meu desejo. Crendo no chamado, o meu desejo é ser um instrumento Teu, a favor da Tua igreja. Por isso, Senhor, me cale naquilo que não for da Tua vontade. Mas, Senhor Deus, abra minha boca para aquilo que vem do Senhor, vem da Tua parte. E que cada coração nesse lugar seja terra fértil para receber a Tua palavra em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ler todo Romanos e devagarzinho a gente vê até onde a gente consegue chegar, tá bom? Romanos 12. Portanto, ele é uma conclusão, ele terminou um pensamento e agora ele vai colocar esse pensamento em prática. Toda a escrita de Paulo, ele fala a primeira parte sobre aquilo que a gente vai chamar de doutrina. E a segunda parte ele vai chamar aquilo que a gente chama de prática de fé. Então a primeira parte ele sempre nos conscientiza de quem é Cristo, do que é a salvação, do que Jesus espera da gente. E depois ele parte para a prática, ele faz isso em Efésios, os 3 primeiros capítulos de Efésios são isso, doutrinas. Do 4 em diante, ele parte para a prática. Então ele veio do 1 a 11, falando daquilo que é doutrina. E agora, a partir do 12, ele vai nos ensinar como colocar isso em prática. Do 1 até 11, ele falou que nós somos justificados pela fé. Ele vai dizer que todos nós pecamos e destituídos estamos da glória de Deus. Ele vai falar que eu e você, diante de Deus, só merecemos um negócio: morte eterna. Mas aí, ao mesmo tempo, ele vai dizer, mas esse amor de Deus, que enviou Cristo Jesus, Ele nos justificou, Ele nos purificou, Ele nos santificou, Ele nos libertou do pecado que gerava a morte e nos deu a vida eterna. Ele vai falar sobre tudo isso, a ponto dele dizer que o justo viverá pela fé, não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ele vai falar tudo isso. Depois que ele explica tudo isso, quem Jesus é, o que ele conquistou em nosso favor, ele chega, portanto, irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transforme-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, e esses membros não exercem toda a mesma função,
Assim também em Cristo nós, que somos muitos, formamos um corpo, e cada membro está ligado a todos os outros. Temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o seu dom é servir, sirva. Se é ensinar, ensine. Se é dar ânimo, que assim faça. Se é contribuir, que contribua com generosamente. Se é exercer liderança, que a exerça com zelo. Se é mostrar misericórdia, que o faça com alegria. O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal, apeguem-se ao que é bom. Dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Prefiram dar honra aos outros mais do que a vocês. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem, abençoe-nos, não os amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegrem, chorem com os que choram, tenham uma mesma atitude uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior, bem na contramão dos coach, né? Os coach hoje dizem que você tem que andar com alguém que é melhor do que você, que está acima de você. E o Evangelho fala que você que está acima se associe com quem está abaixo. E eu costumo dizer que essa conta dos coach, elas não fecham. Porque os coach vão dizer o seguinte: olha só, Fábio, se associe com alguém que está acima de você. Mas se esse que está acima de você pensar igual, ele não vai poder se associar a você, porque ele vai ter que buscar alguém que está acima. Logo, esse também que está acima não vai. Conseguiram entender? Então, essas contas do coach não fecham, mas a do Evangelho fecha. Aqueles que estão abaixo de você, associe-se a ele. E sempre vai ter alguém abaixo da gente precisando da nossa graça e da nossa misericórdia. Amém, amados? Então, não sigam os coaches, sigam o Evangelho em nome de Jesus. Amém? E aí ele vai continuar falando. Assim que eu achar. Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de todos. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Aqui Paulo está fazendo uso lá do Sermão da Montanha. Fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a cabeça dele. Não deixem vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Então, como eu falei, a gente vai devagarzinho, mas eu quero te localizar sobre a carta aos Romanos. Paulo escreve essa carta no final da sua terceira viagem missionária, entre os anos 56 e 57. Se você abrir em Atos 20, versículo 3, vai estar falando isso. Ele está na casa de Gaio. Ele encontrou hospitalidade, alojamento lá em Gaio. E, na verdade, Paulo nunca tinha ido a Roma. E ele também não queria ir a Roma diretamente. Ele queria chegar à Espanha. Ele ia usar Roma como um trampolim. Mas como ele nunca tinha ido a Roma, ele está fazendo uma carta de apresentação sobre ele a Roma. Porque o pessoal de Roma, aí a gente sabe disso, como crente é terrível, né? Tem gente que chega e fala bem de uma pessoa, e chega outro e vai falar mal sobre essa mesma pessoa. E isso aconteceu em relação a Paulo. Tinha gente que chegou para Roma e falou assim, ó, Paulo é 10. Teve outro que falou, ó, Paulo não vale um centavo. Então, Paulo, olhando para trás, 20 anos de experiência ministerial, missionária, tendo já constituído várias igrejas em vários lugares, ele chega agora e está escrevendo para o pessoal de Roma, para dizer, esse sou eu, é assim que eu creio, é assim que eu conheço a Jesus, e é assim que eu entendo que a gente tem que viver em Jesus.
E como eu falei no começo, os 11 primeiros capítulos é isso, é ele falando da doutrina. Mas eu quero me ater nisso que ele vai falar sobre a prática, que é o que eu creio que a maioria de nós aqui já está há um tempo na caminhada. Mesmo os que são novinhos vão sair pelo menos 2 anos ouvindo o Evangelho. E ele vai dizer assim, ó, portanto, irmãos, rogo é um apelo, rogo é um ardor do coração, da alma, não é só um pedido, né? Faz isso por mim, por favor, pelo amor de Deus, faça isso. E ele vai dizer, rogo pelas misericórdias de Deus, que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que Paulo está fazendo aqui? Entre tantos tipos de ofertas que haviam no Velho Testamento, havia uma que era chamada a oferta de adoração, oferta de gratidão. E quem lembra do que está lá em Levítico, Deuteronômio, essas ofertas elas eram oferecidas você matando um animal, e esse animal ficava lá morto. E Paulo, entendendo, já tendo explicado que Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Esse Cordeiro, ele morreu, mas ele ressuscitou, isto é, ele não ficou morto. E Paulo tinha falado já para os romanos que nós somos agora justificados em Cristo. Tinha dito que o Cordeiro se ofereceu para que agora ele habitasse em nós. Quem abre lá em Romanos 6, em 1 Coríntios 6, Paulo vai ter dito que nós somos templo e habitação do Espírito Santo. Então, Paulo tinha acabado de ensinar tudo isso para os romanos, estava dizendo agora, olha, não precisa agora mais de nenhum sacrifício de animal, que você vai matá-lo e ele vai ficar lá morto. Porque o cordeiro que tinha que ser oferecido, o sacrifício que tinha que ser feito, já foi realizado. Todavia, esse sacrifício, ele venceu a morte, ressuscitou ao 3º dia. E esse sacrifício enviou o Espírito Santo para habitar em nós. Então, se tu queres oferecer um sacrifício, não tem mais a ver agora com qualquer tipo de animal. Agora o sacrifício é você. Ele está dizendo que a sua vida, ela seja um sacrifício vivo. E eu gosto quando Paulo ele faz essas coisas que parecem redundância. Sacrifício vivo. Ele está fazendo essa analogia com Jesus, mas ele está falando que eu e você temos que ser, e não só ser, temos que nos oferecer como um sacrifício vivo. Então, como que é isso, pastor? Como que é um sacrifício vivo? O próprio Paulo ele tinha ensinado em Gálatas que há uma luta constante entre a gente, dentro da gente. O espírito contra a carne. E Paulo nunca disse que essa luta ela acabará aqui. Ele disse que essa luta ela é constante. Tanto que ele fala, sujeitai-vos então ao Espírito, encha-se do Espírito, tenha o fruto do Espírito, para que assim tu possas mortificar a carne. Quando a gente abre em Mateus 16, lá para o versículo 21, a gente conhece a passagem lá que está escrito assim, negar-se a si mesmo. A gente vai falar muito sobre isso no estudo, tomar a cruz. Então, como que eu me ofereço como uma oferta viva? Quando todos os dias eu mato a minha carne para ser vivificado pelo Espírito de Deus, onde todos os dias eu vou fazendo com que quando meus olhos ou meu olhar me leve a pecar, eu vou falar, não vou deixar que isso aconteça. Quando toda vez minha mente ela quer me levar por caminho que desagradam a Deus, eu vou clamar a graça e a misericórdia de Deus para que isso não aconteça. Quando toda vez minha língua ela quer maldizer alguém, eu vou estar vigilante e prudente para fazer com que a minha língua abençoe e não amaldiçoe. Que todas as vezes que eu quiser dar um golpe de estado em alguém, eu vou falar, Senhor, eu fui chamado para poder implantar o teu reino.
É todo dia, o dia todo. Nós, lamentavelmente, com o caminhar da igreja, temos o costume de dizer, né, vamos lá cultuar a Deus. E, de fato, nós viemos aqui para prestar um culto a Deus. Só que, na maioria dos lugares, na maioria das vezes, eu já falei isso aqui uma outra vez, não com essas palavras, mas falei isso, a gente traz esse lugar aqui como lugar que tudo aqui tem que ser santo, tudo aqui tem que ser perfeito, tudo aqui tem que ser sagrado. A gente não conseguiu compreender que o culto, ele sai da gente, de dentro para fora. E esse culto, ele acontece aqui. Mas esse culto que acontece aqui, que é 1, 2, 3 vezes por semana, ele tem que ser resultado do culto que a gente vive lá fora. Por isso que ele está falando que é um sacrifício vivo. É onde eu e você estivermos. Onde nós estivermos, nós estamos oferecendo, matando a nossa carne, negando a nós mesmos, para dizer, Senhor, eu te adoro, eu te louvo, eu te bendigo. Quem dera o Senhor viesse agora, como a gente cantou um dia, Ele virá. Ele pode vir e tu não está aqui dentro, tu está no teu trabalho, tu está no banheiro da sua casa. Ou tu acha que no dia do arrebatamento não vai ser assim? E a gente não, acha que o lugar do culto vivo é aqui. Só que aqui tem que ser o resultado do que a gente vive lá fora, até porque a gente fica muito mais tempo lá fora do que aqui. Aqui eu já tenho aprendido algumas coisas, né? Uma preocupação tremenda que a gente tem de acabar 9 ou antes das 9, né? E isso para mim, assim, confesso, é uma novidade essa preocupação. Mas isso é para mostrar o quanto que a gente vive de tempo lá fora e como o tempo aqui na comunhão dos santos, ela é reduzida. Mas é esse lugar que a gente acha que a gente tem que oferecer o melhor sacrifício. Deus te chamou, enquanto que você respirar, ofereça o teu sacrifício vivo a Ele. Negue-se a si mesmo todos os dias, o dia todo, o tempo todo, para que Ele seja glorificado na sua vida. A gente precisa deixar a religiosidade e compreender o que Deus nos chamou para ser. Gente, ser cristão não é religião. Ser cristão é um projeto de vida, de poder dizer, Cristo em nós, esperança da glória. Tem que ser assim. Então Paulo ensina a doutrina, ele fala, não adianta saber a doutrina se você não praticar isso. Se na tua vida isso não for uma realidade. É muito conhecimento que não vai produzir fruto nunca, não vai produzir vida. E aí ele continua e diz que esse sacrifício vivo, ele é santo e agradável a Deus. Todos nós sabemos o que significa santo, né? Separado. E há um pessoal que fala, né, separado do pecado, separado para Deus. Tem todas essas conotações, todas elas estão certas. Mas separado, nesse contexto aqui, é dizer, eu não vou viver como a maioria vive. Eu vou viver para a glória de Deus. Parece simples, não é? E devia ser. Sabe por que devia ser? Que Paulo tinha acabado, na cabeça de Paulo, nos 11 capítulos anteriores, de convencer o pessoal do seguinte: você merecia o inferno, mas Jesus Cristo te deu o céu. Você merecia a condenação eterna, mas Jesus te deu vida eterna. Você estava andando perdido nesse caminho, mas o amor de Deus não só te envolveu, mas Ele te deu o Espírito Santo para te guiar pela vereda da justiça. E o pessoal entendeu isso e ficou boquiaberto na cabeça de Paulo, ficou embasbacado, e eles falaram, agora eu vou viver para a glória dele. Não há nada mais natural de que alguém que entendeu isso, viver para a glória de Deus. Eu não sei quem aqui da antiga, eu gosto muito de filme, gente, vocês vão me ver falando de filme sempre. Eu quase zero de série, não chega a ser zero, mas quase zero. Mas filme eu gosto muito, porque eu não gosto de nada que fica me prendendo, e série acaba te prendendo. E o que tem um filme antigo com Kevin Costner, que ele acho que é Robin Hood, se eu não me engano. E ele vai e salva a vida de um africano. E esse africano, ele se faz escravo
do Kevin Costner, que acho que é o Robin Hood no filme, até que ele possa, em algum momento, salvar a vida do Kevin Costner. Enquanto que isso não acontecer, ele se fez, presta atenção, não é o Kevin Costner que o fez escravo. Ele se fez escravo por entender que a vida dele pertence, de certa maneira, àquele que o salvou. E aí o filme relata isso, até que lá no finalzinho da história, de fato, ele acaba salvando a vida do Kevin Costner e ele então vai para o povo dele. E o que Paulo está dizendo aqui, se você entendeu o que é salvação, o que tu merecias, o que eu merecia e o que Jesus nos deu, não tem outra maneira de viver que não seja preso a Ele em gratidão. E é isso que Paulo inclusive vai dizer: enquanto liberto eu me fiz escravo do Senhor. Agora, não precisa me responder, por isso que eu falei que eu quero ir bem devagar, ainda que eu não acabe hoje, acabe só no domingo, mas eu preciso que isso fique enraizado em nós. Não precisa me responder, mas isso que eu acabei de falar até então, é o que a gente ouve na maioria das pregações atuais? Isso que eu acabei de falar até então, são as nossas orações, fazem parte do nosso projeto de vida. Eu fui salvo por Ele, e não quero falar que eu sou dele só aqui quando eu canto, quando eu toco, quando eu pulo no banco, quando eu bato palma, não. Aqui também, mas principalmente lá fora, que quando olharem para mim, vão ver que eu sou um doido de Jesus. E eles vão ter que olhar para mim e falar assim: esse ou essa de fato vive uma vida prestando um culto santo, vivo e agradável ao Senhor. Vamos continuar. E ele vai dizer: este é o culto racional. A palavra aqui no grego é logisken. O que essa palavra logisken ela quer dizer? Ele está fazendo um jogo de palavras que no Antigo Testamento o sacrifício era material. Era um animal, era uma pomba, era uma rolinha, era algo assim que ia lá e oferecia. Aqui ele está dizendo: olha, não é mais físico, agora é da mente e é do coração. E quando Paulo faz isso, ele está vivendo uma linha filosófica chamada dualismo, onde Platão havia dito que o corpo é mau e que o espírito que é bom. Por isso o platonismo ele não conseguia crer, não consegue até eu dizer que Jesus era Deus encarnado, porque se ele entrou numa matéria, então ele não pode ser Deus, porque a matéria é ruim e só o espírito que é bom. Então, o pessoal da faculdade, quando forem violentar vocês com bobeira em relação ao Evangelho, fala isso para eles. Porque Paulo, que aprendeu com Gamaliel, e ele vai dizer o seguinte, contradizendo tudo e todos. Ele está dizendo que o nosso corpo tem que ser oferecido de maneira santa, viva e agradável ao Senhor. E que isso vai ser um culto de mente e de coração. O que Paulo está dizendo? Com todo o teu ser. E tem uma música, não tem, que fala isso? Com todo o teu ser, louve ao Senhor, cultue ao Senhor. Que ele está falando que você compreendeu agora quem é Cristo, o que Ele fez por você, e tendo a sua mente permeada dessa convicção que gerou em você uma fé, agora você vai oferecer isso tudo com o coração rasgado em adoração a Deus. Isso 24 horas por dia. Amém, gente? Jesus, é normal esse silêncio todo mesmo assim? Que eu estou acostumando, né? E aí ele continua: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Na língua portuguesa, a gente tem a mesma raiz aqui, sobre a palavra não se amoldem, como a palavra transformar. A raiz é a mesma, é de modelo. Mas no grego, aqui são duas palavras diferentes. A primeira palavra, quando ele fala assim, não se amolde ao padrão desse mundo, a palavra é esquema.
E o que no grego essa palavra esquema ela quer dizer? É aquilo que muda, aquilo que está sempre em transformação. Uma das comparações que a gente pode fazer é de quando a gente nasce, e aí a gente vai crescendo, né? Criança, adolescente, jovem, isso tudo, ele vai mudando. É esse modelo que ele está falando, só que ele está falando desse modelo em relação ao mundo, que na verdade, no original a palavra é aion, que pode ser mundo, pode ser século. O que ele está dizendo é o seguinte: olha, esse mundo da onde você saiu, que você entendeu que é um mundo de pecado, que é um mundo que gera morte, esse mundo ele está mudando o tempo todo. E a gente sabe disso, jovens não vão saber disso, mas o pessoal aí dos Zentas, né? Vai saber disso, que quantas coisas que durante muito tempo foi chamado de errado, hoje em dia querem chamar de certo. Quantas coisas que eram chamadas de certo, hoje em dia querem chamar de errado. O mundo, ele vai mudando, essa cultura desse mundo que jaz no maligno, ela é um esquema, isto é, ela está sempre em transformação. E Paulo está dizendo, olha, não acompanhe o ritmo desse mundo, não tome a forma desse mundo, não tome o formato, não siga o modelo desse mundo, porque há um chamado para que haja uma substância só em nós, que essa substância que é Cristo em nós, que é o Espírito Santo em nós, que é a palavra que nos transforma e liberta, essa tem que ser imutável. E aí onde entra, que ele vai falar, não se amolde ao padrão desse mundo, mas transforme-se. A palavra que está aqui é morfe. E morfe é disso que é hoje, era ontem, vai ser amanhã, daqui a 100 anos, vai ser a mesma coisa. E qual é aquele que era, que é e que há de vir? Jesus. Qual é aquele que é imutável? Jesus. Qual é aquele que antes de tudo existia, ele já era, e depois que tudo acontecer, ele continuará sendo? Jesus. E Paulo está dizendo, essa substância, ela tem que estar dentro de nós, esse morfe. Isso tem que ser uma realidade que, ainda que do lado de fora mude, nós jamais vamos mudar. Só que ele chama para algo muito mais sério. Ele fala, isso que está em você, que é imutável, use como instrumento de transformação na sociedade que muda o tempo todo. Me fiz entender, gente? Amém? Agora a gente vive isso. Quantos de nós estamos sendo moldados pelo que o mundo que muda o tempo todo nos diz? Quantas coisas nós deixamos entrar aqui, no nosso arraial, no lugar do povo de Deus, que o mundo falou que está certo, que está legal, que é assim mesmo. É outro tempo. E a gente tem permitido. Quantas coisas da nossa vida no dia a dia, do trabalho, onde quer que seja, na nossa família, onde a palavra diz que, olha, não deixe isso entrar, não acompanhe esse ritmo, isso é do mundo, isso é do aio, isso é do século perdido, do século passado, não no século passado no sentido de tempo, mas daquilo que, quando você estava perdido no pecado, era assim, agora não é mais para ser, e a gente está permitindo que isso entre. Quer ver uma das coisas que a gente vive hoje? Essa sede de poder, essa sede de likes que a gente tem, essa sede de, tipo Romário, ser o cara. A Bíblia, ela sempre nos ensina como João Batista, que ele cresça e que eu diminua. Que quando vão aparecer é porque há um propósito de Deus. Isto é, Deus pega Davi de lá de trás das ovelhas para fazê-lo rei para a glória do nome dele. Mas ao mesmo tempo ele tira Isaías de dentro do castelo e leva para o povão, para a glória do nome dele. Sabe, a nossa mente tem que sido capturada pelo que o mundo diz. Por isso que a gente vive hoje, como também era antigamente, cheio de amor ao dinheiro, cheio de amor ao poder, cheio ainda de meninices, como foi dito na escola dominical, porque a gente continua olhando para o que o mundo diz
e querendo acompanhar. Um dos exemplos que eu disse foi aqui dos coach, né? Um exemplo simples, que eles sempre dizem, olha, cole com alguém que é melhor, que esteja acima. E aí vem Paulo e fala, cole com alguém que está abaixo, que necessita da tua graça, da tua ajuda, da tua misericórdia. E Paulo está falando, olha, isso que está dentro de você, que tem que ser insubstituível, porque se tiver, ele é insubstituível, ele é imutável. Use isso agora para transformar o ambiente onde você está. Aqui na ministração foi dito, né? Sal da terra. Ainda vou pregar sobre isso, mas quem aqui cozinha? Quem cozinha? Tem que seja um ovinho, gente, nem que seja um ovinho. Não precisa ser aquele ovo bonitinho, não, mesmo aquele que espalha. Você já viu? Você come uma comida sem sal. O que você diz? Está sem sal. Você bota sal lá na medida. Tu vai dizer, está bem temperado. O sal está no ponto. Agora, tu podes colocar o sal no ovo, o sal na batata, o sal no chuchu, o sal na abóbora, o sal na carne, onde for. Qualquer alimento vai pegar o sabor do sal. Mas o sal não pega o sabor de nenhum alimento. Já reparou isso? Você pode fazer, não sei se aqui tem sopa de entulho. Tem isso? Tem, Fábio? Quando você mistura tudão lá dentro, tudão, e joga ali, você vai botar o sal, você vai falar, ó, tá com sal. Todo mundo que estiver ali no bolo vai ter o sabor do sal, mas o sal não pega sabor de ninguém. Está o Senhor falando, eu te enviei nessa terra sem sabor, insípida, para você temperar, dar o bom gosto de Cristo nessa terra. Mas a gente não entendeu ainda isso. Isso que está em você, que é insubstituível, use para transformar o mundo, mas não seja moldado pelos valores desse mundo, em nome de Jesus, amém? Alguém tem horas aí? É porque não tem relógio, eu quero tentar respeitar um pouquinho vocês. Quando for 8:45, vocês me avisam? São que horas? E não, então quando for 8:50, vocês me avisam. E aí vamos continuar. Olha o que ele vai continuar. Até aqui, amém, gente? Não teve muito glória não, mas está valendo, né? Então vamos lá, ele vai continuar. Para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu gosto dos crentes, sabe? Esse finalzinho, os crentes todos sabem. Todo mundo sabe isso. Boa, agradável e perfeita vontade de Deus, não é? Mas quem lembra do restante? É aquela história de pegar a Bíblia e fazer dela a caixinha de promessa. Eu vou pegar somente aquilo que me agrada. Ele está dizendo que a gente vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus quando a gente oferecer um culto vivo, santo e agradável a Ele. Quando a gente não se moldar com esse mundo, mas ser instrumento que transforme esse mundo. Quando isso acontecer, quando a gente tiver como modelo de vida, como projeto de vida, isso que está aqui, aí ele vai dizer que a gente vai experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Matemática simples. Então, se eu não vivo assim, eu não experimento qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Todo mundo de acordo com isso? Amém, gente? Entendido. Então, quer dizer, não adianta eu pegar um pedacinho do versículo e dizer, ah, Senhor, a tua boa, perfeita e agradável vontade. Porque ele botou um condicionamento, um condicionante, uma maneira de viver para que a gente chegue a isso. Do contrário, a gente não vai experimentar nada disso. Eu quero pelo menos chegar até o 8, gente. Vamos lá rapidinho. Por isso, pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Mas, ao contrário, tenha um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus lhe conheceu. Preste atenção. Esse povo, repito, tinha acabado de descobrir que nós fomos justificados pela fé, que isso não vem de nós, isso tudo é dom de Deus, é uma graça que Ele derramou por nós,
Paulo, no capítulo 7, tinha chegado a dizer: eu sou tão horrível que o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, este sim, eu faço, miserável homem que sou. Mas aí ele dá um grito: quem vai poder me livrar? Tipo o Chapolin Colorado, né? E aí ele vai dizer: não, mas graças a Deus por Cristo Jesus, isto é, por tudo que Jesus conquistou na cruz, que é direito nosso, e é nossa herança. Esse povo ouviu tudo isso, aprendeu tudo isso. Então Paulo está dizendo: se vocês entenderam tudo isso, entenda que todo mundo está no mesmo barco, que todo mundo está no mesmo nível, que todo mundo é salvo por graça, que todo mundo merecia o inferno. Então não tem ninguém maior, nem tem ninguém menor, é todo mundo igual. Agora explica isso para o crente. Vou melhorar, explica isso para os pastores. Como que é difícil? A gente confunde chamado com merecimento. A gente precisa compreender que não tem a ver com merecimento. O nome desse negocinho é graça. Quem é grande é aquele que salva, é aquele que capacita, é aquele que liberta, é aquele que perdoa, é aquele que nos dá os dons e talentos. Ele que é. A gente vai usufruir tudo isso por graça. Deu para entender isso, gente? Se a nossa fé, o que ele está falando, a medida da fé, se a tua fé entendeu o que Jesus fez, para onde caminhávamos, de onde Ele nos tirou, dele nos libertou, Ele está dizendo: qualquer um que está aqui, todos nós, estamos no mesmo, perdoe aí o Bruno Henrique, no mesmo patamar. Não há diferença, não há. Mas a gente acha que um é melhor do que o outro, que um é maior do que o outro. A gente não conseguiu entender que aquele que muitos é dado, muito será cobrado. A gente não conseguiu entender que todos os talentos que Ele nos confiou, Ele vai nos cobrar à medida daquilo que Ele nos confiou. Aquele deu 1, Ele vai pedir 1, aquele deu 2, Ele vai pedir 2, vai pedir 4, aquele deu 5, Ele vai pedir o resultado dos 5, que lá na parábola são 10. Ele sabe o que Ele confiou em nós, Ele sabe que Ele nos criou. Mas ao mesmo tempo tem um outro lado. Tem um pessoal que se acha o bambambam, que se acha que é soberbo, e não entendeu que tudo que Ele é e que Ele tem é misericórdia sobre misericórdia, é graça sobre graça. Mas há um povo também que se acha um nada, que se acha a pior pessoa do mundo, que não consegue se amar, que não consegue ver o que tem de bom dela. É como se essa pessoa estivesse falando para Deus: o senhor errou. Olha, o modelo que o senhor fez aqui não estava legal. O senhor botou a mais ou botou a menos, esse negócio aí não está bom. Essas pessoas não conseguem entender que Deus ama na mesma proporção que ama o outro. Apenas tem uma vida diferente para ela, tem um chamado diferente para ela. E é por isso que, como eu falei na outra pregação, Paulo escreve Filipenses 4. Ele vai dizer: eu sei ter escassez, sei ter fartura, sei padecer necessidade, sei ter abundância. Em todas as coisas estou experimentado, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Não tem a ver que cargo eu estou, não tem a ver com o que eu tenho de conta bancária, não tem a ver com o lugar que se mora, tem a ver se está vivendo um culto vivo, santo e agradável ao Senhor. Tem a ver que se eu estou no centro da vontade de Deus, isso não me faz menor se eu estou numa necessidade, nem me faz maior se eu estou lá em cima. O negócio é onde eu estou vivendo. Deus aprova. Se Ele aprova, eu estou inserido no amor dEle, na vontade dEle. Se Ele não aprova, o amor dEle continua sobre mim e vai me instigar para eu estar no centro da vontade dEle, vivendo de acordo com Ele. Porque Ele não me amou mais ontem, nem me ama mais hoje, nem vai me amar mais amanhã. Ele me ama desde a fundação dos tempos. Eu sou, você é o projeto de Deus. Então entenda que Deus te ama e tua vida tem valor. Entenda que Jesus Cristo morreu na cruz por tua causa. E não é por tua causa no sentido de jogar na tua cara, por tua causa no sentido do quanto que Ele te ama, que Ele te criou para a glória dEle.
Precisamos entender isso. O dia que a gente entender isso, aquele que não vai dar, porque a gente vai continuar na terça-feira e acho que vou continuar no domingo, a gente vai entender que aquele que tem mais, ele tem mais para suprir a necessidade daquele que tem menos. Ele vai entender que aquele que é socialmente mais, é para ser suporte e socorro para aquele que socialmente é menos. Eu vou parar por aqui, porque algumas pessoas já até saíram e eu confesso que eu ainda tenho dificuldade de acabar antes das 9. Eu não tinha experimentado isso ainda nesse tempo todo. Mas o chamado do Senhor, para mim e para a sua vida, não é para o teu propósito, não é para o meu propósito, é para o propósito dele. Mas só vamos viver assim se de fato o nosso coração entendeu o que Jesus fez por nós. Se de fato o nosso coração e a nossa mente quero usar uma palavra assim que não seja tão forte, então vou usar impactada, foi tão impactada a nossa consciência e o nosso coração por esse amor dele por nós, que a gente não vai querer viver outra vida que não seja o projeto dele. Mas enquanto que a gente não entende isso, a gente acha, tipo Romário, eu quero sentar na janela, morou, padre? Acha que tem que estar sempre nos melhores lugares. Acha que sempre tem que ser aquele que tem que ser notado, reparado. E eu falava com meu filho, esses dias, dando um puxão, dois puxões de orelha nele. Eu falava, filho, sem nenhuma vaidade soberba, não. E aí eu estou abrindo meu coração para vocês, para falar a conversa que eu tive com ele. Eu sei que o que eu já estudei nesses 30 anos de evangelho, essa caminhada prego desde 4, 5 meses de convertido, tem um conhecimento aqui, que eu poderia ficar um tempo sem preocupar em estudar. Se vocês repararem, eu não tenho nada anotado, nada. Eu não consigo falar assim, vou pegar a pregação que eu preguei no outro dia, não dá, porque eu não tenho isso. Mas eu falava para o filho, que eu estava explicando para ele isso que mais ou menos que eu estou pregando, da gente ser o melhor que a gente pode ser em Deus, para dar o melhor que a gente pode dar em Deus para aqueles que estão ao nosso lado. E eu tentava colocar isso na cabeça dele, não sei se eu consegui, em nome de Jesus, né, filho? E eu falava, filho, por que eu ainda estudo o tempo todo, incessantemente? Até por assuntos que eu já entendo que eu domino pouco. Porque eu tenho a convicção, gente, que eu só vou estar em Deus à medida que eu tiver a preocupação de ser o melhor que eu posso ser em Deus, para dar o melhor que Deus tem me dado para aqueles que Deus tem me confiado. Se a gente não entender isso, não é reino. A gente vai estar ainda nas doutrinas, mas a gente ainda não vai ter levado isso para a prática de vida. E doutrina sem prática não é reino de Deus. Pode ser no muito faculdade, pode ser no muito religiosidade, mas não é o evangelho do Senhor. E eu não cheguei nem onde eu achava que eu ia chegar no dia de hoje. Então, se Deus permitir, na terça-feira a gente vai continuar falando de Romanos. No domingo de manhã, é certo, a gente vai continuar falando sobre Romanos 12. Se não tiver acabado ainda de manhã, aí eu creio que à noite a gente termine em nome de Jesus. Mais uma vez aqui eu falei para o pessoal, não sou de fazer apelo de maneira nenhuma, a não ser que eu sinta isso. E quando eu sinto, eu quero crer que eu senti pela fé. Mas se esse pouco que eu falei do projeto de Deus, para mim e para a sua vida, mexeu contigo, de alguma maneira você entende que foi Deus falando ao teu coração, que é a palavra de Deus, eu quero te convidar a ficar de pé, para a gente ter um tempo de oração. Se for de Deus, fica de pé em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas só se você crer, não levanta porque outros levantaram, não. Tem que ter sido a palavra de Deus, o Espírito de Deus te provocando, te instruindo. Sabe, amados, quando eu falo aqui para vocês que eu estou me acostumando, tentando me acostumar com o horário,
Não leve isso a mal, por favor. É que, inclusive, na pregação, mais para frente aqui, eu vou falar sobre isso. Sobre essa sede de Deus, esse desejo de Deus. Eu, numa época, eu trabalhava... É que vocês não conhecem o Rio, mas eu trabalhava a quase 5 horas de distância da minha casa. Eu pegava o ônibus de 2h30 da manhã para encher carreta de gás. Esse gás da nossa casa, trabalhei na Nacional Gás Butano. Eu enchia a carreta de gás com os botijões cheios. Ia para uma cidade do Rio para entregar, esvaziava, enchia de novo com os vazios, entregava e corria para chegar na igreja, porque eu fazia parte do ministério de oração às terças-feiras, para ficar lá na frente orando. Dormia 2 às 3 horas por noite. Isso que eu estou contando aqui não é para dizer para vocês que talvez alguém pode pensar: pastor, o senhor está aí porque o senhor é pastor, o senhor tem remuneração. Aqui está quem me conhece antes e depois. Ela pode testemunhar isso e Deus pode testemunhar. Não perca a sede de Deus. Não perca a fome de Deus. Não tenha pressa de sair quando o lugar é de fato gostoso pela manifestação de Deus. Não tenha pressa disso. Sabe, não faça vigília porque é uma programação. Faça a sua vigília porque tu tem vontade de estar junto de Deus e conhecer mais de Deus. Seja movido pelo Espírito, não seja movido pela religião, em nome de Jesus Cristo.